Sou Marcos José da Silva, estou grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, instituição maçônica máter da maçonaria brasileira, e com muito prazer dou as boas-vindas a vocês, recém-ingressados nessa nossa sublime instituição. Desejamos que todas as suas expectativas sejam satisfeitas, que vocês possam fazer verdadeiros progressos internos, pois aqui nós somos a própria pedra bruta e trabalharemos nela, que somos nós mesmos, mediante o nosso aperfeiçoamento gradual. Por outro lado, gostaria que vocês transmitissem às nossas cunhadas, suas esposas, os nossos sinceros agradecimentos pela permissibilidade que elas nos deram para que vocês ingressassem nessa sublime ordem. E também dissessem às nossas cunhadas que elas são muito bem-vindas e que estamos eternamente gratos pelo muito que elas fazem e nos permitir a vossa presença. Aos nossos sobrinhos, sejam bem-vindos. Nós temos atividades em diversas entidades paramaçônicas e esperamos que esses sobrinhos, vossos filhos, ingressem em uma delas. Conheçam a APJ, Associação Paramaçônica Juvenil, e verão o quanto vocês poderão ser, não só inteirados dos problemas brasileiros, como poder participar de um efetivo avanço em vossa intelectualidade. Um abraço a vocês e estamos ao inteiro dispor. Falar sobre a criação do GOB, uma página histórica de belíssima confluência de ideias, de virtudes humanas, é, como qualquer página histórica da maçonaria, algo alvissareiro que eleva a dignidade do ser humano. No caso da criação do GOB, temos que falar de imediato em 3 lojas. As 3 lojas que criaram a obediência nacional. A loja número 1, a número 2 e a número 3. A número 1, a Comércio e Artes, que botou logo em ação a ideia de fugir do jugo do Grande Oriente Lusitano, e as outras 2, a número 2, União e Tranquilidade, e a número 3, Esperança de Niterói, que seguiram a loja mãe, entre aspas. Essas lojas formaram o berço sobre o qual foi instalado e já instaurado o Grande Oriente do Brasil para ter vida ativa, o que ocorre até os nossos dias, 190 anos depois. No século XVIII, havia muitas revoluções, muitas ideias efervescentes, muitas formas de pensar diferentes, e temos que assinalar 3 revoluções principais nesse século que foi chamado o século das luzes ou o século das revoluções. Em 1769, temos que registrar a Revolução Industrial, com a máquina a vapor de James Watt. Naquele momento foi criada a indústria. O capitalismo começou a lidar com grandes espaços, diferentemente de hoje, que o capitalismo tem que lidar com o tempo. São 2 vertentes tirando, o espaço e o tempo. Mas naquele momento, na Revolução Industrial, foi forjada a forma de relacionar o ser humano com a tecnologia. Temos também a Revolução de 1776, a chamada Revolução de Filadélfia, na Pensilvânia, ou Revolução Americana, no momento em que os nossos irmãos do norte da América estavam formando a sua nação. Ali, aqueles ideais de liberdade, igualdade e democracia contribuíram para mudar a forma de pensar do mundo em relação aos regimes. A Revolução de Filadélfia foi um marco na história da humanidade e nós temos hoje a maior nação do planeta formada por aqueles princípios. Temos também a Revolução Francesa, a de 1789, que é a que mais mandou formas diferentes de pensar o regime governista, de mudar o pensamento da humanidade e tornar definitivo os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que afinal é um aforisma que foi encampado pela ordem maçônica. No meio do século XVIII, há indícios em 1750 de um Grande Oriente com inspiração francesa, na Bahia. A França teve esse mote de mandar ideias para todo o planeta. Então, no meio do século XVIII, esse Grande Oriente francês tentou ser construído na Bahia. Não prosperou.
Mas as ideias prosperaram, tanto que mais tarde vai ter a insurreição mineira, toda polvilhada de ideias revolucionárias francesas. Em 1760, 10 anos, portanto, depois do Grande Oriente Francês na Bahia, todas as cidades americanas já estavam permeadas pela maçonaria, todas elas. Então vejam que 40 anos antes do século XIX, que assinalou a criação do GOB, todas as cidades americanas existentes já tinham maçonaria. Hipólito da Costa, por exemplo, um brasileiro jornalista que foi praticamente criado na Europa, que teve diversas peripécias, ajudou o reinado português, mas pelo fato de ter sido iniciado lá em Filadélfia, num dos dois últimos anos do século XVIII, que é 1799, ele passou a ser perseguido pela Igreja Lusitana, tanto que ele foi preso, ficou esperando a morte pela Inquisição, e o Duque de Sussex, irmão do rei George IV, que era um grão-mestre da ordem maçônica britânica, sequestrou ele, entre aspas, subornou a guarda lusitana e levou ele para Londres. Lá em Londres ele foi um bastião de resistência. O Hipólito da Costa foi um homem tão apaixonado pela linha de resistência contra o colonialismo na América Latina que ele praticamente construiu a ideia de independência no Brasil, que foi usado por José Bonifácio. O Hipólito da Costa, com seu armazém literário, que mais tarde transformou-se em Correio Brasiliense, ele contaminou, entre aspas, pessoas como General Miranda, Abreu Lima, Bolívar, O'Higgins, que causaram também independência em todos os países da América Latina. Aqui tem-se como certo que Zé Bonifácio tenha sido muito amigo de Hipólito da Costa. A maçonaria, quando entrou no século XIX no Brasil, experimentou grandes transformações políticas. Foi a maçonaria já formada, já estabelecida, que promoveu a independência, usando de Zé Bonifácio, um sábio, um homem que falava 8 idiomas, um dos maiores estadistas da época. O Brasil experimentou a independência brasileira, experimentou o fim do tráfico negreiro, foi a maçonaria brasileira que conseguiu finalmente, arrostando todo o capitalismo do mundo e alguns aqui do Brasil, acabar com o tráfico negreiro em 1750, depois em 1771, com o nosso grão-mestre-geral Visconde do Rio Branco, conseguimos a lei do ventre livre, que foi um golpe de morte na escravatura, e finalmente em 1888, com a nossa cunhada, a Princesa Isabel, esposa do Conde de, que era maçom, ela com uma simples penada, que temos a cópia dela no nosso museu, ela acabou com a escravatura. Mais tarde, daí a pouco, teremos também uma epopeia maçônica capaz de acabar com os laços da monarquia no Brasil, uma monarquia despótica, e o Brasil acabou sendo o último na América Latina a promover a ideia republicana. Tudo nas mãos da maçonaria. Teve muito mais, que quando a maçonaria começou a crescer e estabilizar-se, já nos idos de 1801, com a primeira loja regular chamada Reunião, em Niterói, a maçonaria já tinha entrado definitivamente na cultura brasileira e os seus conceitos, seus preceitos, suas premissas, seus princípios já estavam totalmente disseminados na história do Brasil. Olá, meu nome é Júlio Fernandes de Oliveira, estou o secretário-geral de Planejamento do Grande Oriente do Brasil, em Brasília. Dentre várias incumbências, a área de planejamento é responsável pela análise de informações, proposição de projetos e apoio com o acompanhamento das decisões que interferem nos rumos do Grande Oriente do Brasil. Como entidade centenária de alcance nacional, que envolve atualmente milhões de pessoas ligadas direta e indiretamente em instituições mantidas por seus membros, o planejamento, via padronização de processos e procedimentos, tornou-se uma necessidade
para garantir a sustentabilidade do Grande Oriente do Brasil. É de extrema importância que todo colaborador ou associado conheça os padrões operacionais de sua função, bem como o termo de responsabilidade e o regimento interno, que são contratos e compromissos firmados com a entidade e que devem pautar suas ações, sobretudo no que tange ao sigilo e à confidencialidade de informações. O Grande Oriente do Brasil é uma entidade de utilidade pública, reconhecida pelas autoridades de Estado. Portanto, deve prestar contas de suas atividades a órgãos internos e externos de controle. Motivo pelo qual o balanço socioambiental da instituição deve ser mérito de atenção e compromisso de cada um de seus associados e colaboradores. É nítido e certo que a revolução digital e a padronização irão melhorar ou eliminar muitas atividades burocráticas a que hoje estamos submetidos, liberando tempo precioso para maior qualidade de vida e atenção a serviço dos associados e beneficiários do Grande Oriente do Brasil. Portanto, é essencial que cada um conheça e colabore no aperfeiçoamento das ferramentas digitais da entidade. O planejamento nem sempre é bem compreendido. É um processo em evolução que busca, em sua essência, mais resultados com menores esforços. E sua importância pode ser esclarecida com uma rápida reflexão. Para navios sem rumo definido, nenhum vento é favorável. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Olá, meu irmão. Bem-vindo à maçonaria e ao Grande Oriente do Brasil. Meu nome é Flávio Wernick, eu sou atual secretário adjunto de planejamento e estou aqui para lhe auxiliar nessa nova jornada que começamos agora. A maçonaria é uma instituição que tem várias atividades dentro dela. Tem a parte filantrópica, a parte organizacional e a parte estrutural, onde para isso você tem que entender um pouquinho da estrutura. Vamos fazer uma analogia com a estrutura da Federação do Brasil. O Grande Oriente do Brasil seria a União. Os grandes orientes estaduais seriam os estados. E as lojas maçônicas seriam os municípios. Dessa forma, nós temos o GOB, o Grande Oriente do Brasil, representando o todo no país. Os Grandes Orientes estaduais representando cada estado da federação. E as lojas maçônicas representando os municípios. São entes autônomos e individuais. Dessa forma, nós temos a estrutura completa da maçonaria no país. A maçonaria possui, vinculado a ela, diversas entidades beneficentes, sejam Santa Casas, sejam hospitais, sejam creches, sejam escolas. Isso faz com que a maçonaria tenha um trabalho efetivo em prol da sociedade. O Grande Oriente do Brasil se divide em várias secretarias. Cada secretaria ela tem sua função própria, que é bem clara no RGF. Vou dar um grande exemplo disso. Existe a Secretaria Geral de Administração e Patrimônio, existe a Secretaria Geral de Educação e Cultura, existe a Secretaria Geral de Planejamento, entre diversas outras. Cada secretaria tem um secretário-geral, que é o responsável por ela, e secretários adjuntos, que procuram, junto com você, dar efetividade no trabalho do Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil utiliza um meio rápido e eficaz de comunicação, que é o portal GOB, que pode ser acessado pelo www.gob.org.br. Nele você vai encontrar notícias, textos, informações sobre a maçonaria em geral e vários outros textos que podem te auxiliar na sua jornada do dia a dia. O Grande do Brasil, adotando a internet como uma maneira mais eficaz de atingir os 4 pontos do Brasil, criou a TV e a Rádio GOB. A TV e a Rádio GOB procuram passar informações aos maçons e, principalmente, dar tranquilidade e subsídios para que eles possam desenvolver suas atividades. Não deixe de acessá-los através do site www.gob.org.br.
A maçonaria não poderia ficar atrás nesse mundo de inovações e revoluções tecnológicas. Por isso se encontra presente também no Twitter e no Facebook. Não deixe de acessar. O Grande Oriente do Brasil possui um museu completo com informações, personalidades e documentos históricos, que fica sediado em Brasília. Mas sabemos que nem todos os maçons têm oportunidade para vir no Palácio Maçônico conhecer o museu. Dessa forma, disponibilizando no portal GOB o Museu do Grande Oriente do Brasil. Basta acessá-lo e você terá uma visita completa e interativa no Museu do Grande Oriente do Brasil. Não deixe de vê-lo. www.gob.org.br